Que privilégio estar com você aqui no dia de hoje. Que honra é para a Central poder servir tantos pastores, tantos líderes, tantas igrejas, das mais variadas vertentes, batistas, presbiterianas, metodistas, assembleias, quadrangular, comunidades e tantas outras. E lembrar que nós somos uma só igreja, a igreja de Jesus. Nós queremos aqui, com toda a humildade e com toda a reverência, reconhecer a santidade, a beleza da igreja. A igreja é a noiva de Jesus. Nós a tratamos com toda a honra. Não é? Nós amamos a beleza da igreja, a sua multiforme graça. E a nossa intenção aqui não é nenhuma outra, a não ser servir essa igreja gloriosa, poderosa, vencedora. Nós queremos atingir o centro da vontade de Deus. Nós queremos cumprir o propósito que Deus deu para cada um de nós. A igreja existe para quê? Eu queria compartilhar com você aqui um vídeo que mexe muito comigo, todas as vezes que eu assisto. Foi produzido pelo Reinhard Bonk e a equipe do Full Flame. Eles vão nos contar um pouquinho, princípios, vai despertar em você, não é uma visão, vai te incomodar, eu espero, positivamente, a tomar uma postura ainda mais focada nesse propósito da igreja. Eu desafio você desde já a prestar atenção e já identificando princípios tão valiosos que nós vamos acabar conversando aqui durante o nosso tempo juntos. Então, eu queria te convidar a fazer isso com toda reverência. O Deus que falou na Bíblia, 2000 anos atrás, até mais, Ele vai falar ao seu coração agora através dessa produção. Vamos assistir juntos? Eu vou entrar! Não! Mayday! 1254, aqui é o Rosemary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio, Rosemary, aqui é a guarda costeira. Todos os navios da vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosemary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou o seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando.
Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançando! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Burlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São uns gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você quer dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você tá ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água e você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que tá acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da Guarda Costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3.
A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha, por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Afinal de contas, a igreja existe para quê? Qual é a nossa função? O que mais te impactou nesse filme? Eu tenho certeza que Deus falou com você. O Espírito Santo, ele está garantido todas as vezes em que 2 ou 3 se reúnem em nome de Cristo, ele se faz presente através da instrumentalidade do Espírito Santo. E eu queria conversar um pouquinho com você sobre as aplicações desse vídeo. Sabe, em primeiro lugar, nós precisamos ter de maneira clara que a Igreja de Jesus não é um barco de prazeres. Vocês viram o Reinhard Bonk falando. É um bote salva-vidas, para a salvação de almas. Sabe, nós não podemos ter uma mentalidade de igreja de manutenção. Pelo contrário, a igreja ela não é um fim, ela é um meio. Sabe, essa é uma parábola moderna, que contextualiza para nós os mesmos princípios que Jesus usou nas suas mais fortes parábolas. Presta atenção comigo. Quando Jesus fala, não é, de colheita, não é, ele quer trazer para nós o conceito de urgência. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse versículo, mas do mesmo jeito que no filme, nós vemos que não temos todo o tempo do mundo para levar salvação para aqueles que Jesus já comprou pelo seu sangue, para aqueles que estão perdidos. Jesus comparou a missão da igreja a uma colheita. Nós não podemos deixar para depois. A colheita é agora. Se nós não formos atrás dessas pessoas, nós vamos perder a colheita, porque não vamos ter tempo para fazer isso antes que eles pereçam. As pessoas estão clamando por Jesus todos os dias. É a minha, é a sua missão, fazermos algo a respeito. Olha só o que Jesus disse em João 4, um texto tão conhecido. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos, enxerguem da maneira correta, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Se você perde o tempo de maturação e deixa passar, nós perdemos toda a colheita. Nós não podemos fazer isso de maneira nenhuma, não podemos estar indiferentes, nós não podemos agir em desobediência. Sabe, lembrando de novo do filme, nós temos 2 coisas muito importantes para destacar. Um é a postura do comandante do navio. Não é? Você vê ali, as pessoas estão na zona de conforto, mas também estão em desobediência. Havia uma ordem clara do comandante para resgatar aqueles que estavam morrendo. Nós temos aqui 2 atitudes completamente diferentes. Não é? Indiferença, que acaba levando à desobediência. Qual que é o remédio? Qual que é o antídoto para a indiferença? Você pode estar se perguntando. É a compaixão. Se você quer saber qual é o segredo de Jesus, por que ele trabalhou tanto, por que ele se deu tanto, por que ele investiu tanto em pessoas, por que ele não tinha onde repousar a sua cabeça, é porque Jesus via as pessoas de um jeito diferente. Ele via como pessoas necessitadas da graça de Deus. Antes de você ter o coração de Jesus, nós temos que ter os olhos de Jesus. Em Mateus 9, nós lemos que ao ver as multidões, Jesus viu. Ele teve compaixão delas, ele sentiu a dor delas, porque elas estavam aflitas e perdidas.
desamparadas, como ovelhas sem pastor. Eu e você, eu creio que o Espírito Santo está aqui agora falando conosco. É tempo de nós pedirmos os olhos de Jesus. E enxergar as pessoas como elas realmente estão, podem estar rindo, elas podem estar casando e se dando em casamento, podem estar em festas, mas a verdade sobre elas é que elas estão perdidas. O perdido está verdadeiramente perdido, como diz o pastor Paulo Mazzoni. Nós somos a resposta. Nós somos a resposta. Para isso, nós temos que agir agora em obediência. É uma ordem. Jesus não pediu para a gente considerar a possibilidade de nos envolvermos. Ele deu uma ordem direta. Verdadeiros discípulos sempre vão obedecer. Ainda que no primeiro momento nós fiquemos um pouco assustados, olhando para nós mesmos, a nossa falta de recursos, a nossa, talvez, falta de habilidade, mas a gente vai por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vai estar conosco. Sabe, quando você assiste aquela cena de filme, onde tem alguém que, sabe, levou um tiro, levou uma facada, desculpa falar dessas expressões tão fortes, alguém que está prestes a morrer, mas ainda tem um tempinho para falar alguma coisa. Não é? Quando, sabe, ela tem um tempinho para dizer algo, ela diz algo assim, tipo, diga a Jane que eu a amo. Não é assim que ele fala? O segredo do cofre, aí vai lá e morre. Não é? Porque o segredo do cofre ele nunca conta. Sabe o que isso quer dizer? Mesmo num filme, muito menos na vida normal nossa aqui de verdade, ninguém assim que está prestes a morrer vai dizer algo do tipo, tem uma conta de água sem pagar na minha gaveta, paga para mim na segunda. Ele não vai se dar o trabalho, ele não liga para a conta de água. A gente diria algo importante, valioso, sem o qual nós não poderíamos partir. Sabe, Jesus, quando ele nos fala da grande comissão, ele diz sim, vão, façam discípulos de todas as nações, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo o que nos ordenou. E ele prometeu que estaria conosco para sempre, até o fim dos tempos. Nessa ocasião aqui, Jesus não estava morrendo, ele já havia morrido e ressuscitado. Mas essas são as últimas palavras de Jesus, aqui nessa terra. Depois disso, ele foi assunto aos céus. Jesus não disse isso por acaso. Não foi assim en passant. Ele pensou bem, ele sabia era algo muito importante. Ele queria comunicar algo para nós sem o qual ele não poderia partir. Ele quis deixar claro que o que ele esperava de mim e de você, da igreja, é que nós fizéssemos discípulos. Para fazer isso, para cumprir essa grande missão, para fazer essa grande colheita, nós precisamos de trabalhadores. Você lembra do filme? Ele diz, precisamos de toda ajuda a bordo. Pastor, vou falar agora principalmente para você. Você não pode fazer tudo sozinho. Você não vai dar conta. É preciso ativar cada membro, cada pessoa que está na sua igreja, para que eles juntos realizem a obra de salvação. Jesus disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Qual é o conselho do Senhor? Qual é a ordem dele? Peçam, pois, ao Senhor da colheita. Orem, clamem, para que o Senhor envie trabalhadores para a sua colheita. É isso, essa é a chave. A chave não é ter muitas células. A chave não é ter muitas pessoas dentro do prédio da igreja. A chave não é fazer muitos eventos. É ter trabalhadores capacitados para a colheita. E eu quero te dizer algo que para mim mexe demais. Deus tem uma expectativa sobre mim e você. Deus espera algo de nós. Sabe, se nós esperamos tanto de Deus porque Ele é o nosso Pai, porque Ele é o nosso provedor, né, parece que o contrário não existe. Deus não espera nada da gente. Deixa eu te dizer, isso não é verdade. Deus tem uma santa expectativa em mim e em você. Sabe, aqui, me ouvindo hoje, eu sei, tem discípulos de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Levanta a sua mão aí. Você é um discípulo de Jesus? O que caracteriza um discípulo de Jesus? O que caracteriza? Jesus, ele disse o seguinte,
que Deus, o Pai Celestial, Ele é glorificado pelo fato de nós darmos muito fruto. E assim nós seremos seus discípulos. Isso quer dizer então, Inar, que para ser um discípulo de Jesus eu tenho que dar muito fruto. Eu glorifico a Deus quando eu dou fruto. Amém? Quer dizer então que basta dar fruto para glorificar a Deus? Amém? Você pode dizer amém comigo? Puxa, desculpa fazer essa pegadinha com você. Na verdade, é não amém. Se é que existe essa expressão. Dar fruto não glorifica a Deus. E você pode estar pensando assim, que absurdo. Deixa eu te dizer, o texto que a gente acabou de ver. Jesus fala que quando nós damos muito fruto, a chave aqui é muito fruto. É um fruto que vai além do que nós podemos realizar. É um fruto que quando as pessoas comparam a nossa capacidade, a nossa estrutura, a nossa influência e o resultado, eles falam, não faz sentido. Eles não podem ter realizado essa obra. Deve ter sido Deus. É isso que nós estamos buscando. Uma obra que glorifique não o nosso trabalho ministerial, pastoral, não é a placa de uma igreja, é dar glória ao Pai que está nos céus. É isso que nós estamos buscando. E até aqui, eu acho que eu não falei nenhuma novidade para você. Eu tenho certeza que você conhecia todos esses princípios. Mas se isso tudo é verdade, se Deus quer realizar todas essas coisas, e nós já sabemos disso, por que a gente não consegue cumprir o propósito da igreja na sua integralidade? Por que Jesus já não voltou? A palavra diz que quando o evangelho fosse pregado a toda criatura, em toda a terra, toda tribo, povo, língua e nação, Jesus retornaria. Por que ele não voltou até hoje? Porque nós não conseguimos cumprir esse propósito na sua inteireza. O que tem segurado a gente? O que tem amarrado? Qual é a âncora que tem impedido a igreja de prosseguir? E eu queria falar com você a respeito de paradigmas. O que é um paradigma? É um modelo de conduta, é um padrão de ação que foi criado há algum tempo, pode ser muito tempo, e que ele vem se repetindo ao passar dos anos. E chega uma hora onde a gente, por isso já estar tão enraizado, a gente nem se pergunta mais de onde veio esse princípio. É tipo assim, aqui as coisas sempre foram desse jeito. É assim que nós fazemos. Só que isso pode representar um problema. Isso pode representar um problema. A verdade é que os seres humanos sempre vão operar em paradigmas, mas nós não podemos ficar presos a paradigmas antigos. É tempo da igreja adotar novos paradigmas. É isso que eu quero trazer para você nessa parte. Eu queria te propor um novo jeito de pensar, uma mudança de paradigma. Deixar o paradigma, comportamento antigo, e assumir um novo. Só para inovar, só para estar na moda, de jeito nenhum. Para a gente alcançar o propósito. Esse é o objetivo. Nós não podemos deixar que nada, muito menos um paradigma antigo, nos impeça de fazer aquilo que Deus espera de nós. O paradigma antigo, que eu tenho certeza que você pode ter isso aí, isso é muito comum, é encarar a igreja como um prédio. Nós temos que entender que a igreja são as pessoas. Teologicamente, eu sei que ninguém duvida disso, mas a verdade é que o tempo todo a gente está assim, vamos para a igreja? Como se a igreja fosse esse prédio onde eu estou agora. Não é. Na verdade, não tem jeito de ir para a igreja. São as pessoas que vão para a igreja. Aliás, a igreja é que vai para o prédio. Desculpa, está vendo? Até eu estou fazendo isso. Porque isso é natural, está enraizado na gente. É preciso um esforço consciente para que a gente possa pensar diferente. A igreja somos nós. Nós precisamos enraizar isso agora, esse novo comportamento na mente nossa e de cada pessoa que está na nossa igreja, que é a igreja conosco. Nós temos que abandonar o paradigma antigo, onde apenas o domingo é o dia do Senhor. O domingo é o dia de ver Deus, você já ouviu falar disso? É o dia de vestir uma roupa de ver Deus. Olha, na Bíblia, tudo, todo dia, tudo que nós temos e somos, todos os nossos dons e talentos, todo o nosso tempo, tudo é de Deus. Por isso, todo dia é dia do Senhor. Nós não podemos aceitar uma mentalidade de crente chuchu. Você já ouviu falar do crente chuchu? Chuchu tem gosto de quê?
Alguns vão dizer gosto de nada, não é bem verdade. Chuchu tem gosto daquilo que a gente coloca junto com ele. Por exemplo, se você me convidar agora para comer aquele chuchu com camarão gratinado no forno, eu vou querer, sabe por quê? Chuchu vai ficar com gosto de quê? Camarão. Tem cristãos que estão vivendo a vida assim, sabe? Eles têm uma percepção, né, de ser tão maleáveis, eles vão se transformando, o jeito de ser e de agir conforme as pessoas que estão à volta deles. Deus não nos chamou para isso, né? Deus não nos chamou para isso, né? Deus tem uma outra visão para nós. Sabe, você não pode ser também um crente 007. Conhece o crente 007? Crente 007 é difícil de identificar, porque ele é o agente secreto a serviço de Deus. Ninguém sabe que ele é crente. Sabe, o pessoal do trabalho não sabe que ele é crente. As pessoas da escola, os vizinhos, não sabem que ele é crente. Se bobear, a mãe dele não sabe que ele é crente. Ele tem aquele tipo de filosofia. Não é? Se eu viver uma vida bonita, as pessoas crerão. Deixa eu te dizer, querido, olha, não é bem por aí. O meu Jesus, o nosso Jesus, ele viveu uma vida linda, a vida mais bonita que tinha para ser vivida. E ainda assim ele falou, e falou muito. Ao invés de ser um crente chuchu, que se adapta, não é? E fica assim, aquele crente Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo, Jesus disse que nós somos o sal da terra. O sal, ele não pega sabor emprestado, é o sal que confere sabor às coisas. O crente, ele é uma influência. O cristão é alguém que deve, ele sim, ele deve influenciar todos que estão à sua volta com seu comportamento santo, com seu foco na missão. É isso que Deus espera de mim e de você. Ao invés de ser um crente 007, Jesus disse que eu e você somos a luz do mundo. E nós devemos sim falar e fazer boas obras para que as pessoas creiam e deem glória ao nosso Pai Celestial. Esse é o nosso chamado. Mas para isso, nós temos que tirar as pessoas dessa mentalidade, que elas só são cristãs, só são crentes quando elas estão dentro do prédio. Na verdade, a nossa missão começa na hora que a gente sai por aquela porta. É assim que deveria ser. Já falei antes aqui sobre a mentalidade de manutenção que nós não podemos ter. O foco da igreja não pode ser exclusivamente cuidar dos seus membros, mas sim cuidar deles e ao mesmo tempo alcançar outros. Nós não podemos escolher um dos dois. Não podemos ser de um modelo de igreja onde apenas queremos alcançar, porque o nosso chamado não é só esse. Nós temos que cuidar muito bem das pessoas que nós alcançamos, fazer delas discípulos. Mas nós não podemos escolher também ser apenas uma igreja que cuida, porque nós temos uma missão. Nós temos que alcançar todos que estão à nossa volta e levá-los até a obediência a Cristo. Nós não podemos ter aquela mentalidade antiga, aquele paradigma antigo, onde o pastor, ele é o único ministro da igreja. É ele que faz tudo. Ele que prega todos os cultos. É ele que faz todas as visitas em hospital, nas casas. É ele que faz todos os velórios. Eu costumo dizer que esse é o pastor que ama tanto a Jesus, que ele quer morrer mais cedo, de tanto trabalhar. Deixa eu te falar, pastor, queria aqui tirar esse peso de sobre as suas costas. Você é o líder de uma igreja. Você é o pastor, é você que dá a visão. Mas deixa eu te falar, tem muitos ministros aí agora na sua igreja, porque a Bíblia diz que cada crente é um ministro. Cada crente. E isso não é nem Novo Testamento, isso é Antigo Testamento. Moisés já disse, vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como é que ele fala? Sacerdócio real. São todos ministros do Rei do Universo, do nosso Deus. E o nosso trabalho é ativar, é capacitar, é treinar cada um deles para se engajar nessa grande colheita. Sabe, por último aqui, queria te dizer que nós temos que abandonar aquele conceito antigo de ministério de evangelismo. Sabe, dessa forma, poucas pessoas vão se envolver. E geralmente o ministério de evangelismo é aquele grupinho que de tempos em tempos aparece na frente da igreja para contar um relatório e um monte de gente lá dando nota para eles. E alguns até falam assim, você já deve ter visto isso. Estou achando que o nosso ministério de evangelismo tem que melhorar um pouquinho, hein? Não está tão bom assim. Nós temos que chamar toda a igreja a evangelizar, porque fazer discípulos, evangelizar é missão de todo crente. Não é só do pastor,
não é só de um ministério, não é de um grupo pequeno. Todos devem ser desafiados a ganhar pessoas e fazer discípulos para Jesus. Minha palavra para você, a palavra do apóstolo Paulo para você. Romanos 12, não se amoldem, não se conformem ao padrão deste mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, não apenas saber, experimentar, tocar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse trecho, Paulo está falando também sobre ministério, sobre ganhar almas. Nós precisamos renovar o nosso jeito de pensar para que nós possamos experimentar essa boa vontade, esse bom favor, esse resultado que vai além da nossa capacidade. O pastor Paulo Mazzoni, ele costuma dizer que não há um cristão que vá atingir o seu propósito sem antes renovar a sua mente. Para te explicar um pouquinho melhor sobre paradigma, mais um pequeno vídeo, agora não tão longo quanto o anterior, mas muito divertido. E eu queria que você prestasse atenção. Mega Curioso apresenta o padrão comportamental chamado paradigma. Será que você tem sã consciência de todas as coisas que você costuma fazer ou está apenas seguindo padrões psicológicos já estabelecidos pela humanidade? Pergunta complexa, né? Pois esses são os princípios do paradigma. Quer saber como nasce um comportamento assim e como ele é fortalecido através dos tempos, caso todo mundo resolva agir sempre da mesma maneira? Vamos fazer um experimento comportamental usando alguns tips voluntários. Primeiro, 5 tips foram colocados em uma sala. No meio dessa sala tem uma escada. E sobre essa escada, um cachorro-quente. Os tips adoram cachorro-quente e quando um deles sobe a escada para pegar o dogão, os outros 4 que estão no chão levam um baita de um choque. Outro cachorro-quente é colocado no topo da escada. E assim que outro tip sobe a escada para comer, os que ficam no chão levam choque de novo. Um terceiro cachorro-quente é colocado, e quando um tip tenta subir a escada para comer de novo, os outros, já sabendo o que vai acontecer, impedem, dando uma surra nele. E assim fica por um tempo. Sempre que um tip tenta subir a escada para comer o cachorro-quente, os outros cobrem ele na porrada. Até que, cansados de apanhar e levar choques, ninguém mais tenta subir a escada. E nesse ponto, os cientistas tiram um tip e colocam um completamente novo na sala. E a primeira coisa que o novo tip faz é subir a escada para pegar o cachorro-quente. E lógico, logo é convencido pelos outros tips de uma forma bem incisiva de que essa não é uma boa ideia, e ele entende que não vale mesmo muito a pena. Seguindo essa linha de raciocínio, os cientistas foram trocando os tips antigos por novos, um a um. E sempre que um tip novo chega, ele vai correndo para a escada e toma uma surra, mesmo por aqueles que nunca tomaram um choque. O resultado são 5 novos tips que nunca tomaram um choque e que surram qualquer um que tente pegar o cachorro-quente na escada sem nem ao menos saber o porquê. Esse exemplo foi baseado em um suposto experimento feito com macacos. E embora tenha gente que afirme que esse experimento jamais tenha sido feito, ele ilustra bem o paradigma e os moldes de comportamento que foram construídos pelo tempo. Por isso é sempre bom questionar sobre as ações que tomamos no dia a dia. Elas são mesmo nossas ações? Ei, vejam só. Olha, esse tipo está se questionando. Ele descobriu que tem algo de errado. A gente não estava esperando isso acontecer. Será que o paradigma vai ser finalmente quebrado? Pois é, não foi dessa vez. Se perguntassem para os personagens aqui desse vídeo, por que nunca tomaram choque, por que eles se batiam sem poder comer o cachorro-quente, a resposta mais provável que eles dariam: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. E talvez, se perguntarmos lá na sua igreja, por que tudo funciona da maneira como funciona hoje, pode ser que a resposta seja a mesma. Não sei por que eu faço, a gente faz assim aqui. Isso pode representar, pastor, líder, você que está me ouvindo aqui agora, um grande problema. Porque a verdade é que o mundo está mudando. E está mudando muito rápido, cada vez mais rápido. Você quer alguns exemplos? Qual foi a última vez que você comprou um CD?
Não precisa mais, o Spotify está aí e tantas outras plataformas de música. Nós não precisamos mais do CD físico, muito menos de um DVD. Qual a última vez que você foi numa locadora? Talvez na sua cidade nem tenha, ou seja, um artigo em extinção, porque nós temos vários serviços de streaming, como Netflix, que tornam obsoletas esse tipo de ferramentas. E enciclopédia? Você tem investido numa boa Barça, numa enciclopédia britânica? Talvez você está me ouvindo aqui e nem sabe do que eu estou falando. É que antigamente a gente comprava livros caríssimos, que contavam para nós tudo o que era preciso saber para ter cultura, conhecer um pouco do mundo, de arte, de história. Hoje você entra no Google e até o que você não precisa saber você fica sabendo, não é verdade? E telefone fixo? Hoje se tem talvez por obrigações contratuais, mas com um telefone na mão, um celular, você precisa mesmo de um telefone fixo? Provavelmente não. Cada vez menos pessoas têm um. E para ligar mesmo, você nem precisa da linha, você pode usar a internet. Você pode usar um serviço, por exemplo, como o WhatsApp, que ele, através da internet, faz a ligação para a gente. Você está entendendo onde eu quero chegar? Sabe, você vai continuar mesmo pastoreando a igreja do passado. Sabe, provavelmente, muitos de nós aprendemos com os pastores que nos treinaram, né, que cuidaram de nós. Nós aprendemos com eles como ser igreja, viver igreja. E isso não tem nada de errado. Sabe, nós não estamos desprezando o passado. Nós só estamos dizendo que, apesar de ter sido bom, agora nós precisamos melhorar. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Nós temos que continuar avançando, porque a missão não muda. Alguns dados para você que gosta de números. Se nós formos olhar as estatísticas sobre quantos membros uma igreja tem em média, igrejas de modelo tradicional, focadas mais em eventos. Uma pesquisa extensa do Ministério Igreja em Células nos diz o seguinte: 1/3 das igrejas tem até 50 membros. Outro terço chega a ter 150, vai entre 50 e 150 membros. 28% vão de 150 até 350 membros. E apenas 5% tem mais de 350 membros. Se você tem mais de 350 membros, você faz parte de uma mega church, de uma mega igreja. Toda igreja grande que cresceu, isso é fato, quebrou paradigmas. São as igrejas inovadoras que estão crescendo. Como nós vamos cumprir o propósito, o nosso propósito como igreja? Só tem uma saída. E eu queria falar isso para você de uma maneira gráfica mais uma vez. Eu queria que você visse aqui o exemplo de uma igreja lá do Rio de Janeiro, uma igreja parceira, né, que ela contou aqui através de um vídeo, muito simples, mas poderoso, o que causa a transformação completa de uma igreja, levando ela a alcançar o seu propósito. Vamos assistir.
Você já entendeu, não é? Qual é a resposta para nós cumprirmos o nosso propósito como igreja? Qual é a resposta para nós fazermos as nossas cidades, cada pessoa que está na nossa cidade, um discípulo de Jesus? É através da multiplicação de discípulos. É a grande comissão, nós já sabemos disso. E nós precisamos agora entender um outro princípio tão importante. Jesus disse que ele tinha uma comida para comer, diferente da nossa. O que alimentava Jesus, o que fazia Jesus ficar motivado, o que o impulsionava é fazer a vontade daquele que o enviou, que também nos enviou a concluir a obra. Não é apenas estarmos fazendo a obra, nós queremos chegar no final. Nós queremos fazer a nossa parte para que Jesus volte mesmo. Nós queremos ser o cumprimento dessa promessa, que o Senhor será pregado, o Evangelho será pregado para cada povo, tribo, língua e nação. Nós queremos que Jesus volte, Maranata Jesus. Nós queremos ver os povos todos alcançados, cada país, cada cidade. Eu e você, nós somos essa resposta. Sabe, ali naquela sua última ceia, Jesus, ele faz a oração conhecida como oração sacerdotal, está lá em João 17. E ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que me deste para fazer. Jesus tinha uma obra a realizar e ele completou. Sabe, se você reparar, em João 17, Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Ele não tinha morrido pelos nossos pecados, é claro que ele veio para isso. Mas sabe, se Jesus tivesse ido para a cruz e não tivesse feito o que ele fez, discípulos, quem ia contar a história de Jesus? Quem ia espalhar o Evangelho por todo o mundo? Jesus podia ir para a cruz agora, nesse momento do seu ministério, porque ele já tinha feito o que ele tinha que fazer. Discípulos. Essa é a chave. É assim que nós vamos multiplicar não apenas igrejas, mas o Evangelho, o reino de Deus. É assim que nós vamos alcançar o mundo todo para Jesus. Fica aqui a pergunta. A igreja tem mesmo conseguido cumprir o seu propósito de fazer discípulos e alcançar muitas vidas para Jesus? Se faça essa pergunta agora, de verdade, para você. Pense na igreja a qual você faz parte. Avalie quais os principais paradigmas que você tem que quebrar na sua igreja. O que você precisa mudar? O que você está disposto a fazer para cumprir a missão que Jesus nos deixou? Essa é a pergunta que vale tudo. O que você precisa mudar? Claro, você nunca vai mudar os princípios, os valores do reino. Aquilo que é princípio nunca é quebrado, mas métodos, a maneira da gente fazer, isso pode ser o que está te emperrando. Deixa eu te dizer, sabe, talvez o que trouxe a sua igreja até aqui é o que vai impedir que ela continue avançando. Nós não nos agarramos no passado, nós honramos o passado, nós celebramos o passado, mas nós não estamos presos lá, nós estamos avançando em direção ao propósito que Deus tem para cada um de nós, para as nossas igrejas. Meu convite final para você é você, sabe, abrir a sua cabeça. É você deixar Deus ampliar a sua visão. Deixa eu te dizer, a missão da igreja nunca mudou e nunca pode mudar. Deus não nos chamou para nos ajuntarmos em prédios apenas. Nossa missão não é apenas ter muitas pessoas ou ter muitas células ou realizarmos muitas atividades, eventos. No final, o que vai contar, a diferença entre obedecermos ou não a Deus, é fazermos discípulos. Esse é o número que realmente importa. Quantos discípulos você tem conseguido formar? Quantos discípulos você tem levado até os pés de Cristo? E eles têm realmente se amadurecido. Estão hoje também ativamente envolvidos com essa obra do Evangelho. É com isso que eu quero te deixar, na certeza de que o mesmo Deus que chamou você, Ele há de capacitar você e te levar até a conclusão dessa grande obra. Que Deus te abençoe.